Ei, gente! Boa tarde, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. Continuamos ainda com dias calorentos, né? A primavera chegou, mas parece que nós estamos no verão, né? O calor está aí firme, né? Choveu alguma coisinha em Belo Horizonte, assim, muito rara, aquela chuvinha fina e tal, só para dizer que a chuva vai chegar, né? Mas ainda estamos esperando pela chuva, né? Esperamos que a chuva chegue maneira, gostosa, né? E não traga problemas, né? Porque tanto tempo sem chuva, e se ela vier daquele jeito que nós conhecemos, né? Uma cidade toda impermeabilizada, o que vai acontecer? Vai ser um volume de água muito grande que nós vamos receber aí, né? E até porque os reservatórios, principalmente aqueles que são das usinas hidrelétricas e dos reservatórios que reservam água para abastecimento da cidade, precisa de muita água, né? É isso aí. Olha aqui, o presidente Lula está acabando de falar lá na abertura da ONU, né? Lá em Nova York, né? E falou, como sempre, né? Dos problemas de pobreza no mundo. Aliás, ele recebeu um prêmio ontem lá do Bill Gates, né? E criticou os ricos, né? Porque tem poucos ricos no mundo que tomam conta do mundo e tal. É bom lembrar que a pessoa que chegou à riqueza, né, tem sempre uma história de vida, de trabalho, de muita coisa interessante, né? Eu acho assim, o seguinte: quando o sujeito é rico, aquele rico que acha que vai levar tudo para a sua cova, para o seu cemitério, né, para a sua sepultura, eu acho que esse rico não adianta nada, né? Você fazer tudo achando que vai levar tudo no caixão, não leva não, né? Agora, quando você é rico, que você produz, você dá emprego, você paga imposto, né? Você é um rico que é abençoado por Deus, né? O rico que faz tudo isso é abençoado por Deus. E eu acho também que nós vamos combater a pobreza e a fome com o trabalho, né? Esse negócio de ficar achando que tem que dar tudo para os outros, mas e o cara não vai trabalhar, né? Tem aquela velha história do peixe, né? De pescar, né? Você vai ensinar a pescar ou vai dar o peixe já pronto, o peixe talvez já frito para o sujeito, né? Vamos ensinar a pescar, que é muito melhor, não é verdade? Mas hoje estamos recebendo aqui a terapeuta ocupacional, representante da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas Idosas e Apoio e Fiscalização às ILPIs, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Sandra Aline de Souza vai conversar conosco aqui sobre a importância de lazer, autonomia na qualidade de vida das pessoas que já chegaram, já passaram dos 60 e o que o Estado oferece em favor dessa questão. Seja bem-vinda, Sandra. Boa tarde para você. Boa tarde, Assi. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Nós entramos, né, na Assembleia Legislativa, né, o ano passado, e a primeira providência a ser tomada, como a gente abraça a causa dos idosos, foi criar a nossa Frente Parlamentar de Defesa do Idoso e Apoio e Fiscalização às ILPIs. Né? Para quem não sabe o que é ILPI, é Instituição de Longa Permanência. Antigamente se chamavam de asilos, hoje em dia não se chama de asilos mais, chama Instituições de Longa Permanência. Né? Para pessoas idosas. Tem pessoas que se entregam, né? Sim. Acharam que já aposentaram, muitas ficaram sozinhas ou sozinhos, né? E passam a viver uma vida, né, que às vezes não vale a pena. Então, o importante é ir nesse centro de convívio, né, que nós temos aí pela cidade, né? Esse centro de convívio, alguns são ótimos para as pessoas, né? E trazem uma certa atividade, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre atividade para os idosos, para as pessoas que já passaram dos 60, 70, 80, não é verdade? Tem gente que está com 70, 80, está trabalhando até hoje, está ativo, não é? Assim, quando você começou falando a respeito do trabalho, né, eu fico pensando o seguinte: hoje as pessoas jovens, né, elas querem tudo muito fácil, né, tudo muito emergente, né, e a gente vê que as pessoas acima de 60 anos, que a gente chama de pessoas idosas,
Mas pessoa idosa é diferente de pessoa velha, né? Hoje a gente consegue separar isso. O que a gente vê? Pessoas que já se aposentaram querendo voltar a trabalhar, né? Por quê? Porque, como já diziam os nossos bisavós, né? Não sou nem nossos avós, cabeça vazia é a oficina do diabo. É verdade. Né? Então, assim, a atividade, ela é muito importante na vida desde 0 anos até a quarta idade, eu digo, porque hoje a terceira idade a gente não chama mais de idosos, né, nem de terceira idade, são as pessoas idosas. E são consideradas idosas só porque elas têm 60 anos. Então, dentro do Estatuto do Idoso, foi necessário estipular uma idade para a pessoa ser considerada idosa. Mas hoje a gente vê as pessoas idosas trabalhando, às vezes, até mais do que os jovens, né? Como que é importante o trabalho. E o trabalho está totalmente ligado ao lazer, né? É verdade. Eu acho até, eu vou expressar uma opinião aqui, que as pessoas não gostam muito de ouvir isso, não, né? Eu, por exemplo, eu já passei dos 60, e claro, e eu vou para uma fila de lotérica, de banco, etc. Tal, eu não procuro a fila chamada a fila da pessoa idosa, não sei o quê. Até porque essa fila é a que mais demora. Porque, normalmente, numa lotérica disponibiliza um caixa para as pessoas especiais e o resto tem mais 5 caixas. Então, eu vou para a fila que tem 5 caixas, claro. Não é verdade? Mas tem aquelas pessoas que acham que já passaram dos 65 anos de idade, que tem que ser privilégio, né? A pessoa está ótima, não é não? Agora, se você tem uma pessoa que não anda, uma pessoa que está com problema, uma pessoa que está passando mal, uma mulher grávida, quase para ter filho, aquelas pessoas com 7, 8 meses de gravidez, nada melhor do que você poder dar preferência para essas pessoas, né? Mas tem gente que quer uma preferência, parece que só porque passou da idade quer preferência em tudo, não é verdade? Isso, né? E a gente tem que separar muito as coisas, porque uma limitação física, ela acontece em qualquer idade, ela pode acontecer em qualquer idade. É verdade. A gente tem as leis que têm que ser cumpridas, sim, né? As leis de direitos, né? As pessoas idosas, hoje existe o Estatuto do Idoso, né? Ele foi legalizado em 2003, né? Pela Lei 10.741, né? E aí o que acontece? As leis foram legalizadas de proteção ao idoso, porém, os idosos hoje, eles não se colocam nesse papel de pessoa velha. É verdade. Né? Então, assim, eu mesma já entrei em ônibus e já vi idoso assim, fui ceder o meu lugar, não, por favor, não quero sentar, continue sentada no seu lugar. Então, assim, ele não se colocou como uma pessoa velha, nem cansada, assim, e eu fiquei muito sem graça, porque a lei tem que ser cumprida, sim, né? Porém, a gente tem que ter um bom senso para tudo, né? É verdade. Uma grávida de 1 mês, que está super bem de vida e tudo, e uma pessoa de 50 anos, que ainda não é considerada idosa, mas com uma limitação, ela deveria dar a preferência na fila do caixa para essa pessoa. Né? Tudo a gente tem que ter bom senso, cumprindo a lei, mas com bom senso, né? E nada que maqueie muito, que estigmatize a pessoa idosa. Ô, Sandra, qual tipo de terapia, né, é aplicada em pessoas que já passaram dessa idade e que às vezes precisam de fazer alguma coisa para não dizer que estão paradas na vida? Então, eu como terapeuta ocupacional, eu sempre galguei o meu trabalho, ele é galgado na atividade, né? A terapia ocupacional é um curso, né, de 5 anos de graduação, né? Eu me formei na UFMG há 28 anos atrás e eu sempre trabalhei com atividade. A atividade, a gente usa ela como recurso de reinserção, de tratamento e de prevenção a doenças mentais e físicas, né? A atividade, ela é muito voltada com a história daquela pessoa, né? Então, assim, a gente imagina uma pessoa que está num processo de Alzheimer, que hoje está muito comum, está muito crescente, né, na nossa população. Uma pessoa com Alzheimer, ela começa a esquecer das pequenas coisas, depois ela começa a esquecer os nomes dos parentes, como que come, como que escova os dentes, ela começa a esquecer tudo. E aí a gente tenta trabalhar resgatando aquela história dela passada, né? Eu acho que isso, o Alzheimer, ele não tem cura, mas a gente pode desacelerar esse processo e a pessoa ter uma qualidade de vida muito boa, né? Onde que entra a atividade? A atividade, ela entra em tudo, né? Quando você pensa numa pessoa que tem dificuldade para pentear um cabelo porque ela não sabe como que penteia, para a gente é uma atividade simples, mas para essa pessoa tira totalmente a autonomia dela e a deixa dependente de outras pessoas. Você disse aí muito bem, né? Que tem pessoas, eu fiquei preocupado, porque já encontrei alguns amigos, né? Que de repente aposentaram, de repente você pergunta, e fulano como é que está?
está com Alzheimer. Mas como? O cara outro dia estava tão ativo, maravilhoso. Esse negócio de parar também, de aposentar e não fazer mais nada, leva a tudo isso? Claro, porque o que acontece? O cérebro da gente, o corpo da gente, a gente faz musculação para ficar sarado. A gente dança balé para poder ficar com o corpo contornado. E o cérebro? O que a gente vai fazer com o cérebro para manter a saúde do cérebro? A musculação do cérebro é a estimulação sensorial, é a leitura, é a socialização, é estar conversando com o outro, trocando, aprendendo. Então, aquela pessoa que fica idosa e fala, agora eu aposentei, vou ficar em casa quietinho lá, só vendo televisão, não quero contato com mais ninguém, não quero ouvir a voz de ninguém. Isso, a curto prazo, é bom, porque a pessoa vai descansar, mas a longo prazo, a pessoa esquece como que conversa, como que articula, como que se desvencilha de alguns problemas, é igual a matemática. Então, a estimulação cerebral, ela vem do externo mesmo. É verdade. Pra gente, eu vou lembrar né? aqui de uma figura que eu conheço, chama Coronel Euro Magalhães. Ele foi comandante da Polícia Militar, foi professor, entrou para a Polícia Militar como soldado e chegou na última graduação da Polícia Militar, depois de passar por todos os cursos, fez curso superior, fez tudo e tal. O Coronel Euro é uma pessoa admirável, já passou dos 80, né? Já passou dos 80. Mas você conversa com ele, sentando ali, sempre almoça junto, tem um grupo que a gente almoça junto, sempre para bater papo, conversar, e ele sempre está dizendo assim, um livro de fulano de tal, quer dizer, ele sempre te coloca como referência um livro que ele leu e ele conta sempre algum conteúdo desse livro que nos ajuda na prática da vida de hoje. Eu acho isso maravilhoso porque é um cara que está sempre lendo, está sempre se informando, isso é muito bom. Mas eu vou fazer um intervalo, mas antes eu vou cantar uma musiquinha, certo? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seguimos conversando com a nossa terapeuta ocupacional, a nossa querida Sandra Aline de Souza. Ô Sandra, falamos tudo aqui dos idosos, das pessoas que precisam de um acompanhamento, de sair de casa, de fazer alguma coisa, mas na realidade, qual o primeiro tipo de ocupação que essa pessoa que é idosa, que deixou de trabalhar, tem que fazer? Voltar a trabalhar? Olha, assim, tem muitos que voltam a trabalhar, voltam a trabalhar assim. Tem gente que aposenta e que nunca quis aposentar, não quer parar de trabalhar. Outro dia eu entrei no supermercado e vi lá, os caixas eram todos idosos. Né? Os caras são todos idosos. Eu falo assim, tem aquelas pessoas que falam assim, gente, eu não consigo ficar parada um minuto. Aquela pessoa ali, quando ela aposenta, provavelmente ela vai querer trabalhar em outras coisas, vai querer atividade, vai querer artesanato, vai querer produzir, né? As pessoas, elas gostam de produzir, né? E isso é importante na vida de todos. Atividade ocupacional, se eu fosse indicar uma atividade, fui muito feliz indicando essas atividades para alguns idosos até hoje, que eu acho muito prazerosa depois dos 60 anos, e as pessoas gostam muito, é a música, a dança, a arte, né? O trabalhar, talvez, seja para produzir algo, não para trabalhar para se sustentar, você já aposentou, né? Mas para produzir algo prazeroso, para se sentir útil, né? Então, o que você gostava de fazer? Eu trabalhava eu era professora. Então vamos escrever poesia hoje, vamos recitar poesias. Né? Hoje em dia eu vejo muitos grupos de idosos procurando lugares para estar inserido nisso, recitando poesias, ensinando os jovens muita coisa, né? A sabedoria eles levam, né? Isso é muito, muito importante na vida deles, passar a experiência e a sabedoria deles. Eu vou lembrar aqui, quando eu trabalhei na Prefeitura de Contagem, né, o prefeito Ademir Lucas criou a Casa do Idoso. Onde era a casa que o prefeito morava, ele pegou a casa e transformou a casa numa casa do idoso. E lá tinha um baile toda semana, né? Que a prefeitura pagava, inclusive, um conjunto musical para tocar e tal.
E eu, de vez em quando, chegava lá, a gente lá ia ver, levava alguma coisa e tal, etc. E ficou uma coisa sensacional. Eu vi um sujeito dançando, um sujeito que não tinha uma perna. E ele dançava com a muleta de um lado e dançando tranquilamente com a dama dele, né? Eu achei aquilo uma coisa maravilhosa, porque o sujeito, quer dizer, nada o impediu de dançar, não é não? Nem a dança e nem a música, ninguém impede essas atividades. Nós somos donos do próprio corpo, né? E eu acho o seguinte, eu faço dança com cadeirantes, né? Então, assim, se uma cadeira não impede uma pessoa de dançar, que dirá uma bengala, né? É o que impede a pessoa de dançar ou de ouvir uma música é só o coração dela que impede. Aquele coração endurecido. Eu acredito que a música, ela traz tanta memória afetiva que, assim, não é só a pessoa idosa. Acho que todas as pessoas têm histórias com música, da infância. A música que você ouviu pela primeira vez com seu pai, com seu avô. Então, a música, ela é um tratamento nato para as pessoas, principalmente para as pessoas com Alzheimer. Se esquece tudo, de menos a música. É eu conheço algumas pessoas, né, que foram repreendidos pelos filhos, porque depois de um certo tempo, né, aquele homem, né, que criou a família, criou os filhos, aquele negócio todo e tal, um dia ele vai para um encontro desses de pessoas idosas para dançar, arranja uma namorada, aí os filhos começam a criar caso, não é verdade? Né? É sempre assim. É sempre assim, quer dizer, a hora que a pessoa está querendo ser quer dizer, fazer uma coisa diferente na vida, né? Até mesmo um namoro, né? Na quarta idade, como tem muita gente aí, Era né? a segunda atividade que eu ia indicar. O namoro, ele é muito saudável. A melhor coisa do mundo é namorar. É verdade. Né? Por que não o idoso não pode namorar? O idoso que ficou viúvo, o idoso... Gente, amor não tem idade. É verdade. Né? E o amor, ele é prazeroso, ele traz felicidade para a vida das pessoas, né? A gente vê a quantidade de pessoas com depressão aí, as pessoas idosas, porque sentem solidão, porque não tem uma companhia, né? É tão bom ter uma companhia, sair para dançar, sair para jantar. E tem muitas pessoas, né, Sandra, que, infelizmente, né, tiveram toda a oportunidade de fazer uma ginástica, uma piscina, hidroginástica, uma atividade física, sair de casa de manhã, fazer uma coisa, a pessoa não faz e depois começam a vir as coisas, não é verdade? É uma artrose no joelho, é uma dor no braço, é isso e aquilo, e a pessoa ficando em casa aí vai ficando pior, né? Vai ficando pior, porque vai ficando enferrujado, que a gente fala, né? Tudo enferruja, né? Tudo que fica parado enferruja, né? Eu falo assim, as três coisas, os três pilares da saúde da pessoa idosa, e a gente tem que começar a trabalhar isso na vida da gente, desde os 30, 40 anos de idade, é a atividade física, a boa alimentação e os prazeres da vida, né? Dentro dos prazeres da vida eu coloco as atividades manuais, a dança, né? A música, o namoro, né? A atividade física, ela é necessária a vida inteira, né? Porque quando a gente tem uma saúde física e mental, a gente não adquire tantas doenças, né? A gente previne doenças, né? E aí a gente tem um envelhecimento saudável, com qualidade de vida. Pois é, nessa época não existia a chamada terceira idade, né? Porque quando nós começamos a falar na terceira idade, né, nós passamos a dizer que as pessoas que se aposentavam não podiam mais ficar recolhidas dentro de casa, tinha que ter uma atividade, né, como a Sandra está dizendo aqui, uma terapia ocupacional para a pessoa se ocupar verdadeiramente e tal. Mas eu fico me lembrando aqui, a nossa cidade já foi uma cidade fantástica, maravilhosa, né? Eu ficava me lembrando aqui, estou me lembrando aqui, você contando tudo isso, eu me lembrei aqui da Praça 7, aqui em Belo Horizonte. Em frente era o Café Pérola, o Café Nice, né? Isso, tem. As pessoas colocavam um terno, uma gravata, saíam de manhã, ficavam ali parados, tomando um cafezinho, batendo papo, conversando, encontravam os amigos ali, conversavam até na hora do almoço, saíam, voltavam à tarde e até à noite, né? Eu lembro de uma família, de um amigo meu, que quando o idoso começava a ficar chato dentro de casa, a mulher fala assim, por que você não vai lá conversar com seus amigos lá no Café Nice? Porque era a forma de convívio, né? De convívio social, que faz muita falta, faz né? Parte, né? Faz parte e é um treino mesmo da atividade cerebral. Conversar, a troca de ideias, a troca de tudo, de opiniões, né? O ser humano não nasceu para ficar enjaulado, isolado. Essa que é a verdade, nós não fomos feitos para isso.
né? Eu acredito que a qualidade de vida, ela vem muito dessas questões sociais, né? Da socialização, dos prazeres da vida, de poder estar aproveitando. Às vezes, o pouco é muito, aproveitar o pouco que tem, se aproveita muito, sabe, assim? Tocar o instrumento. Nunca é tarde também para aprender. É verdade. Né? Aprender a tocar o instrumento. Hoje eu tenho visto, eu dou aula de balé para crianças, né? E eu tenho visto muitas escolas em Belo Horizonte abrindo turmas para pessoas acima de 60 anos. Sabe? As mulheres estão buscando aquele sonho que teve de bailarina, que não conseguiu realizar quando nova, elas estão indo agora dançar. Elas vão ser bailarinas profissionais? Não, mas elas estão realizando atividades prazerosas que trazem felicidade e alegria para a vida delas, né? E isso as pessoas têm que procurar, têm que buscar, né? Para ter uma saúde mental. É verdade. E hoje nós podemos dizer que nós encontramos muito você disse, essas ILPIs, né? Que são justamente os locais, os convívios, né? Das pessoas mais idosas, né? Não só aquela casa fixa para a pessoa ficar ali morando, mas um lugar para o sujeito chegar, conviver e depois ir embora para casa. Isso. Hoje nós temos as instituições de longa permanência para pessoas idosas. Antigamente se chamava de asilo, né? Então, assim, por inúmeros fatores, às vezes uma família, ela é levada a levar a pessoa idosa para morar num lugar desse. Sim. Porque por causa do Alzheimer, que é muito difícil de cuidar às vezes, porque uma cuidadora... Quando a gente pensa em cuidadora, a gente tem que pensar em algumas cuidadoras, porque tem que revezar, tem a turma da noite, e fica tem a caro, turma do dia. Muito caro. O brasileiro não tem condição de pagar. É uma profissão que está crescendo muito e elas estão muito bem capacitadas, procurando se capacitar cada vez mais. São muito importantes, mas muitas pessoas não podem pagar. Então, as pessoas ficam sem opções, né? Muito se condena de uma pessoa que leva um idoso para morar numa instituição de longa permanência, mas só quem está vivendo aquilo ali que sabe a real necessidade, né? A gente não pode julgar as pessoas e as famílias, né? As pessoas têm que trabalhar e tudo. Hoje em dia, não são mais asilos onde tinha depósito de pessoas doentes misturado com pessoas idosas, misturado com pessoas com deficiências, né, PCDs. Antigamente era tudo, né, se colocava todo mundo ali, né, na época do pós-guerra, né, onde se depositavam as pessoas ali. Hoje em dia as instituições de longa permanência, elas são fiscalizadas, a Vigilância Sanitária e o Ministério Público, existe todo um estatuto para montar uma casa dessa, né, tem que ter uma psicóloga, tem que ter uma terapeuta ocupacional, tem que ter atividade para pessoas idosas, tem que ter uma nutricionista, né, e tudo. Aí essas instituições hoje passam a ser lugares prazerosos até para essas pessoas. Às vezes elas vivem muito melhor ali dentro do que em casa, sozinhas, abandonadas, os filhos vão trabalhar, em mãos de cuidadoras que muitas vezes, às vezes, nem são tão capacitadas assim, né? A maioria são, sim, sabe? Verdade. Mas é muito difícil a gente deixar uma pessoa idosa com uma pessoa estranha, né? Então... Sandra, nosso tempo venceu. Eu gostaria que você deixasse sua rede social, um endereço, alguma coisa que as pessoas quisessem falar com você. Eu estou lá na Assembleia, né, no 2º andar, representando a nossa frente parlamentar, no gabinete do deputado, o delegado Cristiano Xavier, na sala 206. As minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, né, é sandra.souza.58511, né, e tenho também o Facebook, que eu tô meio fugida, porque não estou dando conta mesmo de estar administrando, mas me acha muito ali no Instagram também, né? E quem quiser entrar em contato com a gente, eu vou deixar o meu celular ao vivo, né? Pode assim, deixar. Não tem problema nenhum, quanto terapeuta ocupacional disponível para assessorias, para estar atendendo, né, as pessoas. 031 99 440 3008. Beleza, muito obrigado. Agora você fica com o Horizonte Notícia e um dos destaques de hoje são as informações sobre o Congresso da Pastoral do Dízimo. E ainda, Hemominas registra queda no estoque de bolsas de sangue. Fique ligado, daqui a pouquinho, André Cristino está chegando por aí.